Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continuem sendo multiplicadas a todos nós. Amém? Você já foi abençoado hoje à noite? Eu fui tremendamente. Eu preferia ficar sentado ali ouvindo, chamar o quarteto para cima, cantar mais umas 10, mais ou menos, não é? O louvor tão gostoso, tranquilo. Nós somos abençoados, você concorda comigo? Privilegiados. É muito bom estar de volta aqui com vocês. Primeira vez que eu pisei nesse palco foram 45 anos atrás. Com o nosso seminário lá de Curitiba, a gente veio no ônibus com alunos e fizemos uma turnê pelas igrejas batistas do Paraná, oeste do Paraná, aqui do Rio Grande do Sul, fomos até Bagé, uma colônia menonita, e tínhamos, além do coral, tínhamos uma peça teatral do qual eu fazia a parte do tentador, não é? Tenho assim boas memórias de conseguir, não é, algum sucesso tentando Jonas para ir para Tarsis e não para Nínive, não é, nessa peça teatral. Muito bom saber que essa igreja continua viva, continua atuante, não é? E louvo a Deus por vocês. E sinto assim a presença do Senhor aqui, realmente, do Espírito Santo, nesse lugar, já desde sexta-feira, nas conversas que tivemos ontem o dia inteiro, hoje de manhã, hoje pela manhã, muito gostoso de ter comunhão com a liderança de vocês, com pessoas-chave. Estou com a Alzira aqui, minha esposa, há 43 anos, não é? Somos casados, a gente tem assim, nunca pensamos em divórcio, assassinato sim, mas divórcio não. Eu te esgano, alguém já falou isso? Né? Você não falou, mas pensou. A gente é mais de falar, então. Temos 4 filhos, 2 gaúchos que nasceram em Bagé, moramos 5 anos na colônia menonita em Bagé, onde eu fui ministro de música e também professor, e fiz minha faculdade na Universidade Católica, na extensão lá de Bagé. E temos 3 netos. Eu sempre digo que filhos são uma bênção de Deus, né? Deus criou a família para que as suas bênçãos pudessem ser perpetuadas e passadas de geração em geração. E nós, como pais, somos responsáveis de passar as bênçãos de Deus, a graça de Deus, a vida de Deus para os nossos filhos e eles para os nossos netos. Então, para nós, filhos, realmente é uma bênção. Foram e são uma bênção, mas netos é bênção dobrada, não é? 2 bênçãos. Uma quando eles vêm nos visitar lá em casa e outra quando eles voltam para a casa deles, né? É a outra bênção, né? Então, tem o Luca, que agora tem 10, né? O Luca, 9. E ele sempre ele entra em casa correndo, quando eu volto de viagem, na segunda-feira normalmente, ele vem, opa, e quer brincar, aí a gente brinca e ele senta no meu colo, vamos brincar de cavalinho, lá vou eu para o chão, né? Ele monta nas minhas costas e pega aqui na gola da camisa e fala, pula um pouquinho, pula um pouquinho. Aí eu falo, calma, esse pangaré já é velho, né? Esse cavalo não é um cavalo novo, mas pula um pouquinho pelo menos. Então eu dou uma empinada assim, ele segura com as perninhas na barriga e fala, segura peão. É uma gracinha, mas depois de 2 horas, né, eu já estou pronto para a segunda bênção, não é? Às vezes pergunto para a Alzira quando é que a mãe deles vem buscá-los, né? O prazo de validade da bênção já. Mas é um prazer, como eu disse, de poder compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Eu tenho viajado nos últimos 20 anos e minha igreja tem me cedido, não é, me enviado praticamente como missionário a muitas igrejas do Brasil, fora do Brasil, e eu quero dizer para vocês que Deus está fazendo uma grande obra ao redor do nosso país. A gente nem sabe
quão grande é o mover de Deus. A gente chega às vezes em lugares assim bem distantes. Eu estive numa cidadezinha no Rio de Janeiro, Papucaia, semana passada, num acampamento com a Igreja Batista, e estava lá toda a liderança também. Eles estão com grupos pequenos fazendo a transição, não é, para que toda a igreja, todos os membros participem de um grupo pequeno, e fica assim numa região muito longe mesmo, não é? Papucaia é um nome gozado, não é? Fica no distrito de Cachoeira de Macacu, outro nome gozado. Nesse Brasil tem muito nome assim esdrúxulo, né? Nome que não é comum. E a gente vê aquele povo ali fervoroso, querendo servir a Deus, atento, atencioso, não é? Começamos o acampamento na sexta-feira à noite também, foi sábado dia inteirinho, até 11 horas da noite. Domingo foi de novo, terminou com almoço, e aí o povo estava ali. Se fosse domingo à tarde, eles também acho que estariam ali, porque Deus está no controle de um mover especial, e vocês fazem parte desse mover de Deus. Eu creio que nós estamos vivendo numa hora assim muito crucial para a igreja brasileira, num ponto de virada, assim, numa hora especial. Não vejo isso acontecer na Europa. Eu sou de lá, eu vim para o Brasil com 3 anos, não é? Falo alemão, morei 5 anos nos Estados Unidos, estudando, e a gente viaja muito. Tivemos no México 6 vezes nos últimos 2 anos, dando treinamento dos módulos ali. Estamos indo para o Peru agora em outubro. Na Ásia, a gente vê como o lugar mais longínquo, que era campo missionário há anos atrás, hoje envia missionários para a Europa, envia missionários, não é, para muitas regiões. Coreia do Sul hoje tem mais de 1.000 missionários fora da Coreia do Sul, enviados por igrejas da Coreia, né? Singapura, Malásia hoje, que ainda é um país muçulmano, onde é proibido converter as pessoas. Tem vários grupos étnicos, tem os hindus. Esses você pode pregar o evangelho, mas os malacos não pode, você não pode. Eles são muçulmanos de carteirinha de nascimento, de identidade, está lá escrito, né? Muçulmano. E é uma multa muito pesada se você fizer isso, transgredir, e 7 anos de cadeia, não é? Mas nós temos missionários lá já, uma equipe de missionários. Um dos últimos saiu agora recentemente de Caxias do Sul e se juntou à equipe. Um menino da nossa igreja também saiu com 18 anos, já está há 2 anos lá. Temos um casal de São Luís do Maranhão, e temos mais 3 que estão indo agora até julho, na verdade, de uma igreja batista em Minas Gerais, Igreja Missionária Unida de Campinas, um outro casal. Deus está fazendo uma grande obra também, usando já casais, jovens, pessoas, voluntários que vão como voluntários por um tempo, por um período, mas esses que eu mencionei agora estão indo de tempo integral, brasileiros, para trabalhar numa ONG que é gerenciada pelas igrejas de grupos pequenos ou igrejas em células da Ásia, uma rede de mais de 300 igrejas. Então, Deus está fazendo grandes coisas, e eu tenho certeza que vai usar essa igreja também grandemente para que a sua obra avance e continue. Quero dizer para vocês que nos últimos 25 anos, 28 anos, eu tenho renovado o meu amor por Jesus Cristo. Eu já era pastor há quase 15 anos, quando fui impactado num congresso em Singapura, desafiado a reaprender com Jesus Cristo. E desde então eu estou reaprendendo com Jesus, desaprendendo algumas coisas para poder aprender outras. Eu quero dizer para vocês que o processo
de aprendizagem é muito mais fácil, não é? Aprender é muito mais fácil do que desaprender. Desaprender é difícil, não é? Nós não estamos acostumados a desaprender, nós estamos acostumados a acrescentar cada vez mais informação, aquilo que nós já sabemos, práticas, aquilo que nós já fazemos. Agora, o processo de desaprendizagem é muito duro, muito penoso, mas é gratificante. Estou reaprendendo com Jesus, relendo os 4 evangelhos, e cada dia Jesus me fascina mais, pela sua simplicidade, não é? E eu cheguei à conclusão de que eu, como pastor, era muito complicado, e eu acho que ainda sou, tenho que simplificar mais ainda, não é? O Evangelho é tão simples, o Evangelho é tão descomplicado, e nós temos o dom da complicação, não é? De complicar as coisas, de questionar, de tornar as coisas complicadas, difíceis. Às vezes não dá para entender, e aí a gente discute sobre isso, discute sobre aquilo. Temos que voltar ao primeiro amor, não foi isso que cantamos agora? Não é? Vem renovar, vem refazer em nós aquela fé simples e nos levar de volta ao primeiro amor. Eu tenho lido e relido os evangelhos sob uma outra perspectiva, vendo Jesus com uma outra... Normalmente eu tinha assim uma perspectiva teológica, e é lógico, você é formado num bom seminário, fez 2 mestrados, é normal que a gente tenha até um olho crítico às vezes, não é? Analítico, mas eu tive que me desvestir. Não é que o meu estudo não valeu, lógico, eu louvo a Deus por tudo aquilo que aprendi, mas eu tive que voltar à simplicidade, para redescobrir um Jesus simples, do povo, da rua, das casas, amigo de pecadores. Eu tinha 15 anos de ministério pastoral, não era amigo de nenhum pecador, só amigo de membro de igreja, não é? Considerando que membro de igreja não peca. Não é? Membro de igreja é tudo santo, não é? Mas eu não tinha amizade fora do meu rebanho. E naquele impacto que eu recebi em Singapura, há 20 anos atrás, foi no ano da morte de Ayrton Senna, por isso que eu sei, não é? E agora estamos festejando, ou comemorando, ou sei lá, se é festa, acho que não é festa, 20 anos da morte dele, não é? E aquilo me impactou tanto quando o Dr. Ralph Neighbor disse: quantos amigos não crentes, não cristãos vocês têm? E eu tive que parar e falar assim: nenhum. Aí ele disse com muita simplicidade: Jesus tinha a maioria das suas amizades com pessoas não crentes, com pecadores, não religiosos da época do povo de Israel. Como é que Jesus treinava os seus líderes? Então, uma série de perguntas. E desde então eu venho entrevistando Jesus, ou seja, tentando perceber, extrair dos 4 evangelhos o que ele fazia, como ele agia no sentido de tratar das pessoas, como ele tratava os fariseus, os religiosos que eram todos certinhos, como ele tratava as pessoas desprezadas, as pessoas rejeitadas da sociedade, não é? Como ele tratava os seus seguidores, os seus discípulos, qual era o projeto de Jesus para os seus discípulos. Eu vi que eu não tinha projeto, o meu projeto era tocar a igreja, meu projeto era pregar no domingo, não é? Ensinar no domingo a Bíblia também na escola dominical, e eu tinha o aconselhamento no gabinete pastoral, eu lia, escrevia um artigo de vez em quando, falava numa conferência, etc. Mas não tinha projeto, não tinha, na verdade, eu nem tinha amizade com pessoas fora. E foi pela primeira vez que eu juntei os meus líderes e fiz uma
um acordo com eles, uma aliança com eles. Nós vamos começar a colocar numa lista 3, 4, 5, no máximo 5 nomes de pessoas com as quais nós nos relacionamos durante a semana, mas não intencionalmente. A gente se relaciona ocasionalmente, a gente se relaciona para muitos assuntos, talvez no trabalho, na lida, no trato, no posto de gasolina, etc., na vizinhança, os vizinhos, mas nunca com a intenção realmente de investir tempo neles, com o objetivo de levá-los a Jesus Cristo. Eu percebi que os membros da minha igreja também não tinham isso. Aqueles que eram mais assim ativos convidavam para vir para o culto, mas eu me criei numa igreja evangélica também, e eu via a agonia dos meus pais, convidando vizinhos, convidando gente. Quando o Billy Graham esteve em São Paulo, em 1966, se não me engano, 65, sei que esteve no Rio de Janeiro, depois no ano seguinte veio para São Paulo, no Pacaembu. Me criei em São Paulo, né? Meu pai lotava o carro, emprestava carro de amigos para levar a gente para o Pacaembu toda noite, e muita gente fez a decisão, mas não ficou ninguém depois da decisão também, porque as igrejas não estavam preparadas para absorver esse pessoal. E os vizinhos sempre diziam, o seu Jacó, para o meu pai, quando ele convidava, olha, não vai dar dessa vez, mas não vai faltar ocasião. Vocês já ouviram essa desculpa? Não dá dessa vez, mas não vai faltar ocasião, eu vou. Passam-se 20 anos e a pessoa ainda esperando uma ocasião, não é? Intencionalmente, aquilo começou a me incomodar, e graças a Deus, Deus foi mudando a minha vida lentamente, gradativamente, meu ministério pastoral também, para ajudar, e junto com a minha liderança, nós começamos um projeto novo de grupos pequenos, e aí outras igrejas amigas, a Igreja Batista do Bacaxiri, pastor Roberto Silvado, pastor Pascoal Piragini da PIB de Curitiba, e outros pastores de outros, pastor presbiteriano, pastor Meia da Primeira Igreja Presbiteriana, Independente de Curitiba, outros pastores no interior do Paraná. A gente começou a viajar, começou a organizar alguns seminários, trazendo pessoas de fora para ministrar, e a coisa cresceu, e hoje nós já treinamos a mais de 16 mil pastores e líderes, com 4 módulos do ano da transição. E Deus tem nos dado assim força, como o pastor Daniel disse, para viajar nesses anos todos, todo fim de semana. Quando eu vou de carro, a Alzira vai comigo, às vezes de avião ela também viaja comigo. Tenho dado os módulos em Miami e em Houston 2 vezes, como eu já disse, no México. Então Deus... E isso aqui é uma pequena gota no oceano do que Deus está fazendo ao redor do mundo. Ele está restaurando a sua noiva, a sua igreja, para que ela tenha uma penetração na sociedade, para que ela seja um agente de transformação do reino de Deus para esse mundo, não é? Eu peço, minha oração para vocês é isso também, que vocês continuem nesse processo de serem usados por Deus, não é? Nesse processo de transformar a sociedade. Nas minhas leituras e no Evangelho e nos encontros que Jesus teve com as pessoas, hoje à noite eu quero destacar uma que nós encontramos em Lucas capítulo 19, e eu quero fazer uma rápida análise e meditar sobre alguns aspectos desse relacionamento de Jesus com um homem muito conhecido de todos nós. O nome dele é Zaqueu, não é? E é interessante notar, não é, algumas coisas, tanto na vida de Zaqueu como na vida de Jesus, como ele lida com Zaqueu, o que a multidão diz, não é? Como a multidão reage a essa ação de Jesus na vida de Zaqueu, indo na casa de Zaqueu, não é? Vamos ler então Lucas capítulo 19. Eu estarei lendo na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil.
Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa, com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Amém? Das coisas que mais me fascina em Jesus é ver a sua mobilidade. Jesus não tinha endereço fixo, Jesus não tinha uma cidade, ele tinha a cidade de Nazaré, onde ele cresceu, e vez ou outra ele voltava, não é? Aliás, começou o seu ministério em Nazaré na sinagoga, em Lucas capítulo 4, quando ele faz a sua declaração, descrição de tarefas, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, lendo o profeta Isaías no capítulo 61. Mas ele andava por todos os lugares, ele era móvel, ele não tinha um gabinete fixo, ele não ficava num lugar só, atendendo um grupo de pessoas somente. E se a gente olhar para esse texto, diz aqui no primeiro, logo na abertura, Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Ele nem ficava fixo num bairro da cidade, ele atravessava a cidade. E se você olhar um pouco antes, no capítulo 18, no versículo 35, veja só, diz assim: Jesus estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Então ele, não só em Jericó, mas a caminho de Jericó, antes de chegar em Jericó, ele já encontra um cego. E assim foi os 3 anos do ministério de Jesus. Eu deduzo daí, concluo, de que Jesus estava onde estavam as pessoas. Amém? Ele não estava num lugar separado, num lugar privilegiado para poucas pessoas. Não. Ele estava onde estavam as pessoas, na rua e nas casas. Lá ele encontrou Zaqueu, lá ele encontrou os aleijados, os cegos, lá ele encontrou todo tipo de pecador, não é? Todo tipo de pessoa rejeitada. Falou com as mulheres que eram rejeitadas também da época, com as crianças. Eu creio que enquanto passava aqui, não está relatado nessa história, nesse evento, mas Jesus, enquanto passa pela cidade, ou entra numa cidade, ou atravessa uma cidade, as crianças vêm correndo para ver quem é Jesus, com aquela alegria. Jesus tinha um magnetismo, porque ele era manso, Jesus era manso e suave de coração. Ele era bondoso, ele não era um religioso carrancudo, cara fechada, ele não era um religioso daquele todo cheio de pompa, ele não andava de uniforme de sacerdote, ele usava roupa normal, ele falava a língua normal do povo. Jesus era normal. Será que a gente precisa de 15 anos de ministério pastoral para descobrir que Jesus era normal? Eu precisei voltar à normalidade e à simplicidade. Diga para o seu vizinho: Jesus era normal. E dá um conselho para o teu vizinho: seja normal também. Ele era normal, gente. De tão normal que ele era, depois de 3 anos
perambulando pelas cidades, ele se tornou conhecido. Mas quando foram prendê-lo no final da sua carreira, para levá-lo a julgamento, os sacerdotes tinham medo de que iriam prender a pessoa errada. Imagina só, de tão normal que ele era. Aí decidiram, contratar um dos seus discípulos para identificá-lo. E aconteceu através de um beijo. Vocês conhecem, vocês sabem que Judas foi a pessoa que conhecia Jesus e o identificou para que não prendesse a pessoa errada. Aquele que eu beijar, vocês prendem que é ele. De tão normal que Jesus era. Não andava de crachá. Filho de Deus, me respeite. Son of God, né? Me respeite. Não tinha privilégios. Não andava de carro blindado. Não tinha guarda-costas. Tinha um deles que se fez de guarda-costa e usou a espada, mas acertou a orelha do guarda, não é? Sabe por que ele acertou a orelha do guarda? Porque ele era pescador, ele não era espadachim, não sabia usar espada, sabia usar rede de pesca, mas aí ele mirou no pescoço do guarda e acabou acertando a orelha, não é? Mas ele era simples, era normal. É isso que o tornava atraente. As pessoas eram atraídas a Jesus por sua simplicidade, pelo seu coração de amor, de graça, perdão, misericórdia. Diferente dos religiosos daquela época e dos religiosos de hoje também. Esse era o imã, o magnetismo que ele tinha. A maioria das pessoas não sabiam que ele era filho de Deus. E aqueles que, por dedução, chegavam a essa conclusão, às vezes ele falava assim, não fala para ninguém. Não espalha não. De tão normal que ele queria ser, porque ele estava nos ensinando como viver no reino de Deus como igreja, como eclésia. Eu acho que nós temos que voltar à simplicidade. O que vocês acham? Voltar à normalidade. No local de trabalho, na escola, temos que nos tornar atraentes, como Jesus era atraente. Como eu disse para vocês, ele não tinha nada que o atraía, a não ser a sua maneira de ser, o seu jeito amável. E o poder de Deus que o acompanhava. Esse mesmo poder que ele tinha, ele transferiu para nós. Amém ou não? Pode falar amém nessa igreja, pastor? Pode. Que bom. Não é? Às vezes eu fico assim, com o pé atrás, porque tem igreja que você não pode nem falar amém ou aleluia, então é uma coisa assim. Eu compartilhei com o pessoal na sexta-feira, acho que foi no sábado, que muita gente canta, não pode falar aleluia, então canta o 112 do cantor cristão, não é? Eu me criei com cantor cristão também, glória, glória, para não falar aleluia, né? Glória, glória, não é? Que bom. E também é permitido rir, não é? Eu já vi que é permitido rir também. Então é permitido ser normal, né, pastor? Permitido ser normal. Irmãos, vamos voltar à simplicidade, à normalidade. Não é? Você anda por Porto Alegre todos os dias, não é? Não vou dizer o dia inteiro, mas todos os dias você ou pega ônibus, ou vai com carro, ou você conversa com pessoas. Seja atraente. Seja atraente. Ame, perdoe, leve graça ao seu local de trabalho, seja luz na sua escola, não é? Vocês jovens principalmente, vocês têm uma capacidade todos nós temos uma capacidade de irradiar essa paz, esse amor e nos tornarmos atraentes. Então, ele estava atravessando a cidade e morava ali um homem chamado Zaqueu. Quem era esse homem Zaqueu? Ele tinha pelo menos 3 qualidades, 2 são mencionadas e uma eu deduzo, que lhe dariam a condição de ser uma pessoa muito
contente, de ser uma pessoa muito satisfeita. Diz o texto que ele, no versículo 2, era rico e ele era chefe. Eu adiciono ainda que ele era jovem, ou pelo menos tinha boa saúde, porque para correr na frente da multidão, e ainda depois de uma corrida, subir numa árvore, o cara tinha saúde. Não é? O cara era... Eu já não subo mais em árvore há alguns anos, não é? Às vezes meus netos sobem em árvore, tem um pinheiro lá, que ele sobe lá, o Davi, né, sobe lá em cima, e ele fala, opa, vem aqui. Eu falei, não tem condições, né? Não, passou o meu tempo de subir em árvore. Zaqueu tinha essas 3 condições: saudável, um corpo sadio, era rico, muito dinheiro e era chefe, tinha privilégios, não é? No entanto, ele tinha algo que lhe faltava. Eu creio que ele queria ver Jesus, como ele diz aqui, estava tentando ver quem era Jesus, no versículo 3, por pelo menos 2 decepções na sua vida. A primeira decepção, eu creio que ele teve com a religiosidade dos seus pais na lei de Moisés, num legalismo, não é? Sabemos que a vida religiosa em Israel tinha se tornado um peso para o povo. Muitas leis, muitos ritos, não é? Muita cobrança, a lei era um peso, um fardo. Eu creio que desde criança, Zaqueu, como judeu, né, participou em todos os rituais, e eu creio que isso não trouxe a paz para ele, não trouxe felicidade, porque religiosidade, minha gente, não traz paz ao nosso coração. Religiosidade, na verdade, é uma sequência de atos e atitudes e de liturgias que a gente cumpre, de ritos que a gente cumpre, até passando um certo tempo começa a se tornar um peso. Puxa, tenho que ir para o grupo pequeno de novo. Mas hoje eu não estou bem, estou com um pouquinho de dor de cabeça, então eu vou ligar para o meu líder, eu não estou indo para o grupo pequeno. Ou tem que ir para o ensaio do coral de novo. Não. Eu mereço ficar em casa hoje, eu acho que eu vou assistir o Fantástico hoje. Eu não estou muito bem, eu preciso tomar uma sopa quente, não é? Estou com um pouco de dor de cabeça, um pouco de febre. De repente, tudo se torna um peso, quando é religiosidade. Eu creio que Zaqueu foi fruto, porque ele era sincero, era uma pessoa honesta, uma pessoa que procurava realmente, não é, ter algo que saciasse a sua fome espiritual, o seu desejo espiritual, preenchesse aquele vazio oco da sua alma. E decepcionado com a religiosidade dos seus pais e do seu povo, ele muda de lado e se associa ao Império Romano na cobrança de impostos. E passa a fazer parte de um grupo de pessoas chamadas publicanos, ou seja, pecadores de marca maior. Traidores da pátria, porque os romanos estavam ocupando Israel e cobravam impostos pesados. E ele falou assim, olha, a religiosidade não satisfaz, então agora eu vou ganhar dinheiro, eu quero ter uma coisa para ganhar muito dinheiro, e eu quero ver se o dinheiro vai me trazer felicidade. E nessa posição de cobrador de impostos, ele podia cobrar quanto queria, ele podia, não é, fazer o que quisesse com a pessoa que estava devendo, etc. Uma parte vai para o Império Romano, uma parte fica comigo, naquele PF, o famoso PF, não é nem Polícia Federal e nem prato feito PF, é por fora mesmo, não é? Aquele por fora, não é? E ficou rico, só que o dinheiro também não lhe trouxe satisfação. Então, o dinheiro não traz felicidade, ele acalma os nervos, eu concordo, né? O dinheiro acalma os nervos, mas não traz felicidade, não traz felicidade.
Ele podia comprar o que queria, ele podia viajar para onde quisesse, podia fazer o que quisesse. Eu creio que ele tinha uma casa boa, creio que ele tinha muitos empregados, não é? Tinha dinheiro para pagar os empregados, tinha dinheiro para dar uma vida boa para a sua esposa, para a sua família, para os seus filhos, mas isso não aquietou o seu coração, não. E corria o boato de que tinha um homem, um religioso diferente, chamado Jesus. Eu creio até que lá o seu amigo, que fazia parte do clube dos fiscais, ou do clube dos cobradores de impostos, chamado Mateus, que depois se tornou um discípulo de Jesus também, telefonou para ele, né? Falou: Zaqueu, vai passar aí na sua cidade, em Jericó, um homem diferente. Acho que você precisa conhecer ele, né? Porque ele mudou a minha vida, ele transformou a minha vida. Eu parei de procurar a felicidade, eu encontrei. Então eu quero ver Jesus. Diz aqui o texto que ele não podia por causa da multidão. Gente, a multidão sempre vai querer impedir você de ver Jesus. Lá na escola, os seus amigos vão puxar para um lado. Eu lembro do meu primeiro dia de faculdade, lá em Bagé à noite, eu dava aula de dia, não é? E eu fazia 50 quilômetros da colônia até a cidade para ir e 50 para voltar, não é? Logo na primeira semana, o pessoal organizou uma festa da minha turma, né? E como éramos só 2 homens e os outros eram mulheres, as meninas e mulheres casadas também disseram para mim e para o outro colega meu: você tem que arrumar mais homens, porque a gente quer depois da festa zoar um pouquinho, não é? Aí eu falei para eles: olha, minha gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Logo de saída, logo de início, eu sou casado, muito bem casado, tenho uma esposa com uma filhinha linda, não é? Está grávida esperando o outro, amo muito a minha esposa. Eu tenho alguns padrões éticos e morais, não é, que eu quero seguir e eu sigo na minha vida. Portanto, não vou participar dessa festa. Depois eles começaram a descrever o que ia acontecer na festa, eu falei: eu já sei o que vai acontecer. E eles ficaram todos assim, assustados. Deus me deu a graça de fazer isso logo no começo, na primeira semana. Nunca mais me incomodaram. Muito pelo contrário, me respeitavam. Me respeitavam. Nós precisamos não nos deixar ser levados pela multidão. Na tua escola, no teu trabalho, às vezes a multidão vai sugerir alguma coisa, vai querer te impedir de seguir Jesus, de viver os teus padrões morais e éticos como cidadão do reino de Deus que Jesus Cristo nos ensinou e demonstrou. Não deixe que a multidão te oprima e te impeça de ter um encontro com Jesus. Então ele correu adiante, subiu numa figueira brava para ver Jesus que deveria passar por ali. Eu creio que ele achou um lugar bom, um lugar jóia. Essa figueira brava é uma árvore um pouco mais baixa, não é? Ela se expande, galhos robustos. Acho que ele achou um lugar bom assim, numa forquilha, sentou e ficou com as perninhas curtas dele balançando, não é? Esperando Jesus passar. E Jesus vinha, e vinha, e vinha. E o coração dele tum-tum, tum-tum, tum-tum. Aí ele não vai me ver, não. Que é isso? Você acha que vai ligar para mim? Vai olhar para cima? Estou aqui em cima. A não ser que eu grite: ô Jesus! Mas não, Jesus foi chegando, foi chegando, foi chegando. De repente Jesus para e olha para cima. Eu imagino a escola de samba que virou o coração dele. Tum, 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 não é? Virou uma batição só. E Jesus diz assim: Zaqueu, eu já vi o seu coração, tirei um raio-x do teu coração e já vi que está vazio, e você precisa de algo que eu posso lhe oferecer. Portanto, Zaqueu, desce logo daí, que eu vou levar você
para a churrascaria Boi Gordo para a gente almoçar junto. É isso? Não. Desce logo daí que eu vou levar você para o templo. Afinal das contas, é no templo que é a casa de Deus, Domus Dei, a moradia de Deus, não é? Vou levar você para o templo para ter um encontro com Deus. Também não foi. Zaqueu, eu vou levar você para a sinagoga, lá você pode conversar com rabinos, lá você vai poder. Também não foi. Zaqueu, desce logo daí, porque eu vou levar você para a tua casa. Porque a tua casa, depois de me receber, vai ser uma casa onde você vai apresentar a mim como Salvador para muita gente, principalmente para os teus amigos e para todas as pessoas que entrarem e saírem da tua casa, vão me conhecer. Por isso que eu quero ir para a tua casa. Meu irmão, minha irmã, a gente tem que aprender disso, que a nossa casa precisa ser um centro de encontro com Jesus para as pessoas. Quando a gente percebeu isso, a gente ainda não tinha casa própria, Alzir e eu, e o nosso papai da terra foi abençoado pelo papai do céu, e ele nos ligou e disse, olha, quando voltamos dos Estados Unidos, já tínhamos 4 filhos, já a Jéssica, nossa caçula, nasceu lá no último ano que estivemos lá, e ele falou assim, olha, agora é a vez de vocês, eu quero mandar um dinheiro aí para vocês comprarem uma casa, comprarem um terreno, construírem, comprarem um apartamento, vocês decidem, mas vocês têm X de dinheiro, e era um bom dinheiro para vocês adquirirem a casa de vocês. E a Alzira e eu começamos a planejar. A Alzira gosta de desenhar, e a gente, nos 4 anos que morou nos Estados Unidos, ela foi coletando muitos, né, passamos numa casa, ela falou assim, você viu que coisa jóia aquilo ali? E abriu o caderninho dela, e um caderno quadriculado, né, de matemática, e fez o desenho para deixar. Então aquele caderno estava cheio de desenhos, nós começamos a planejar uma casa onde poderíamos receber muitas pessoas e onde poderíamos ter espaço para treinamento, para reunião com a nossa liderança. Porque Deus me deu um sonho já, não é? Eu quando voltei de Singapura, eu fui tão impactado que tudo que eu pensava, tudo que eu falava tinha a ver com relacionar-se com pessoas. E graças a Deus construímos a nossa casa com uma sala grande, uma sala de estar também grande, e temos uma divisória retrátil que faz um ambiente grande. Depois fizemos um alpendre atrás, onde foi um terceiro espaço que poderia ser usado, e não é, realmente Deus usou a nossa casa muito, está usando ainda até hoje, para que pessoas se sintam bem e possam encontrar Jesus na nossa casa. Várias pessoas dobraram seu joelho na nossa casa e aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa, com muita alegria. Veja, não tinha ainda acontecido nada, Jesus não tinha falado nada, mas Zaqueu já estava alegre, Zaqueu já estava vibrando, porque ele sabia que iria acontecer alguma coisa boa. Sabe, quando as pessoas têm um encontro com Jesus através de você, Jesus não está mais aqui em corpo, mas Ele está encarnado em nós, Ele habita em nós, amém ou não? E nós somos hoje os pés de Jesus, as mãos de Jesus, não é? Hoje o melhor tipo de evangelismo é encarnacional, ou seja, nós representarmos Jesus Cristo através dos nossos atos, da nossa fala, da nossa maneira de ser, do jeito amoroso, não é, inclusivo. E o que me chama a atenção aqui é que todos que viram isso começaram a resmungar. Por que eles começaram a resmungar? Por causa da religiosidade. Não é? Se não for dentro do padrão, como sempre foi, eu vou resmungar. Se não acontecer do jeito que nós aprendemos com Moisés, eu vou reclamar. Se não acontecer como nós aprendemos do nosso rabino, ou sei lá dos nossos antepassados, né, eu sou do contra. Tem muita gente que nem sabe o que é, mas é do contra.
Se há governo, sou contra, não é? Isso tem na igreja também tem na igreja. As pessoas que resmungam, esse homem foi se hospedar na casa de um pecador. Eles não entenderam que Jesus veio para os pecadores, não veio para os bonzinhos. E você vai encontrar 4 vezes o termo casa. Versículo 5, hoje preciso ficar na sua casa. 6, Zaqueu recebeu na sua casa. 7, todos que viram isso começaram a resmungar, esse homem foi se hospedar na sua casa. E no 9, hoje a salvação entrou nessa casa. 4 vezes casa. Então a gente precisa deduzir aqui, pode deduzir aqui, que Jesus tinha 2 lugares de ministério: a rua e as casas. Ele saía da rua, ia para uma casa, da casa voltava para onde? Para a rua. Esse era o campo missionário dele. O que vocês acham para nós hoje? Nós usamos a rua, não usamos muito a rua? Nós temos amigos que têm casas, que talvez estão esperando Jesus ir para a casa deles. E é você que vai levar Jesus para a casa deles. Você vai trazer um amigo seu para a tua casa para se encontrar com Jesus. A casa é a ferramenta de comunhão, de evangelismo. Não é? Era um novo sistema que Jesus estava introduzindo. O templo não era mais importante. Aliás, o tempo do templo já havia se passado. Ele pertence ao Velho Testamento, não ao Novo Testamento. O templo faz parte da velha aliança, não da nova aliança que Jesus Cristo fez com o seu próprio sangue. Cada vez que a gente toma a ceia, como vamos tomar hoje ainda, a gente proclama isso. Esse é o cálice da nova aliança. A nova aliança tem sua base no estilo de vida, e não em atos religiosos, e não em religiosidade. A nova aliança tem sua base nos relacionamentos. Jesus foi exemplo de relacionamentos, entrando nas casas, não é, conversando com o povo, respondendo perguntas. Eu acho que ele falava do time de futebol, ele falava da política, ele era agradável. Jesus era de fácil entendimento, de fácil manejo. Todo mundo gostava de conversar com ele. Jesus não era chato. Tem coisa pior do que um crente chato? Tem. Aqueles que estiveram aqui no sábado sabem a resposta. O que é pior do que um crente chato? 2 crentes chatos. 3, então, não tem como aguentar. No teu local de trabalho, como é que você é avaliado? Crente chato ou divisor de águas? Luz que traz esperança para o teu local de trabalho, que faz a diferença, que se torna referencial. Tem um bolicho perto da minha casa, na verdade na diagonal, na outra esquina, e tem pessoas, né, crentes, a gente mora muito crente naquele bairro, e o pessoal fala, não, nós temos que orar para fechar isso aí, não sei o que lá, não temos que ir na polícia da parte. Eu falei, não. Vocês estão falando que nem os discípulos com os samaritanos. Tem que cair fogo do céu para queimar essa gentalha. Não é? Não. Vamos lá conversar com ele, vamos lá. E num desses anos aí, a Alzira fez umas bolachas de aveia no Natal e colocamos uma fitinha azul e vermelha, um versículo bíblico, e fomos levar para ele. Esse homem ficou assim, desejando para ele um Feliz Natal. Um dia desse o carro dele enguiçou, um Gol velho, e como eu venho do ramo da mecânica, eu fui lá, ajudei ele, fizemos o carro funcionar. Ele ficou assim, sabe? Ele está preparadinho para a gente estreitar a amizade e levá-lo a Jesus. Eu creio que lá pelas 3 da manhã, 4 da manhã, terminando, Zaqueu, tão impressionado com Jesus, toma uma decisão, fica em pé e fala, eu vou
vender metade dos meus bens e vou dar aos pobres. E se eu enganei ou roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Só isso. Sentou. O povo que estava lá junto, os amigos de Zaqueu, os amigos, os discípulos de Jesus, pessoas, não é, que estavam junto na casa, porque ele era rico, devia ter uma casa grande, muita comida, ficaram assim, o pão duro do Zaqueu, o que aconteceu com ele? Já havia acontecido uma transformação no coração dele. E quando ele senta, Jesus aproveita, levanta e fala 3 frases. Ele diz assim, versículo 9: hoje a salvação entrou nesta casa. Ou seja, esta casa de hoje em diante será um ponto de encontro de salvação. Foi essa metodologia que Jesus estava introduzindo. 3 anos, rua, casa, casa, rua. É assim que o Evangelho iria se alastrar. É assim que o Evangelho ia chegar aos 4 cantos da terra redonda. Terra redonda não tem canto, mas a gente fala, não é? Aos 4 cantos da terra. Através de relacionamentos, de casa em casa. Na rua, no local de trabalho. Rua significa os contatos que nós temos com pessoas que não conhecem Jesus Cristo. Esse era o estilo de Jesus. É isso que Jesus estava introduzindo. Um odre novo para conter o vinho novo da salvação pela graça, mediante a fé. Efésios 2, 8 e 9. E os apóstolos, depois de serem discípulos, se tornaram apóstolos, deram continuidade nas casas. E por 300 anos a igreja cresceu, invadindo as casas das cidades, os lares. Gente, esse tipo de igreja é de baixo custo operacional e de alto retorno. Todo empresário gosta de ouvir essa frase, não gosta? Vocês concordam comigo? Baixo custo operacional e alto retorno. Nós temos igrejas com alto custo operacional, baixo e quase nenhum retorno. Não precisa de muito não. Todo mundo tem casa, tem mesa. Eu brinquei com o pessoal na sexta-feira ou no sábado, não lembro mais. Quem não tem mesa na sua casa? A gente vai fazer uma vaquinha para comprar uma mesa, não é? Todos temos. Se você tem mesa, você tem uma das melhores ferramentas evangelísticas. Pois esse homem também é descendente de Abraão. Agora ele redefiniu. Abraão não é mais aquela figura paterna que o judeu tinha como pai, mas agora ele é de verdade filho de Deus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Não foram os bonzinhos, não. Jesus não veio para os bonzinhos. Veio para aqueles que confessam que precisam de algo mais do que saúde, dinheiro e posição de chefia no seu trabalho, ou seja, regalias. Jesus veio para pessoas que querem, que precisam encontrar a paz. Baixe a sua cabeça para oração. Pastor Daniel, venha orar, por favor. Senhor, nós agradecemos porque assim como o Senhor alcançou Zaqueu, o Senhor alcançou tantos de nós, Pai. Talvez a grande diferença é o fato de que nós talvez tenhamos crescido em famílias cristãs, a maioria de nós. E Zaqueu era um homem cansado, desesperado, frustrado, decepcionado. E o Senhor tinha para ele algo especial. Pai, o exemplo de Jesus se aproximando do perdido, do desesperado, do frustrado, do decepcionado, é algo que nos instiga, nos desafia, nos anima, nos encoraja e, na verdade, direciona aquilo que nós somos e devemos ser como igreja.
Pai, muito obrigado pelo exemplo tão vivo e pela facilidade, pela simplicidade que Jesus demonstra no seu viver. Faz-nos simples, Pai, e amáveis e gentis, pois assim como nós celebramos a Tua morte por nós, nós queremos também nos reafirmar o nosso compromisso de morrer para a vida que tínhamos, para viver a Tua vida. Abençoa, Pai, a cada um de nós, abençoa a nossa igreja, para estarmos imitando o Teu exemplo. Isso é o que eu peço, isso é o que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém.